Na verdade, eu não sou de uma família evangélica, né? Eu não sou de um berço, não venho de um berço cristão. Os meus pais estavam envolvidos na Umbanda e na Igreja Católica, uma hora na Igreja Católica, uma hora na Umbanda, e muitas vezes, tanto lá quanto cá. Eu sou fruto de uma família de 10 filhos, meus pais tiveram 10 filhos, eu sou o penúltimo, abaixo de mim só o caçula. Meu pai era alcoólico inveterado, e quando sob o efeito alcoólico se tornava um homem muito agressivo, violento. Quantas e quantas vezes eu, quando criança, não podia evitar que ele batesse tanto em minha mãe, que parava as delegacias na época, fazia os BOs, boletins de ocorrência, numa época que não tinha lei Maria da Penha para poder conter esses homens violentos e covardes. Então, onde o alcoolismo impera, há desordem, confusão, briga, intriga, contenda, baixa autoestima, muda a mente, violência doméstica, né? Então, eu fui gestado nesse ambiente tóxico, né? Sim. E um dia minha mãe teve um encontro com Cristo, e ela, que havia nos ensinado a doutrina da Umbanda, pelo menos nos incentivando a frequentar terreiros de macumba, eu ainda muito criança, né? Ela rompeu com tudo isso, e ela reuniu os filhos e disse que tinha tido um encontro com Cristo, tinha aceitado a Jesus, e que no dia 20 de setembro de 1984, ela desceria as águas batismais, porque estava convicta de que ela já era uma cristã e iria passar pelas águas do batismo. Ela perguntou a todos os filhos se eles também não gostariam de tomar a mesma decisão, e todos objetaram, todos apresentaram uma razão, uma justificativa, mesmo que infundada, mas apresentaram uma justificativa para não se decidirem por Jesus, aceitar a Jesus. Ela se voltou para mim: você, Alex Cardoso. Eu me lembrei de uma frase de Bob Marley, um guitarrista jamaicano, que diz: quem topa qualquer parada não para em qualquer topada. Nossa. Eu acrescentei o termo pela fé. Aquele que pela fé topa qualquer parada não para em qualquer topada. Eu estou dentro, mãe. Conte comigo. Ela, de fato, desceu as águas batismais no dia 20 de setembro de 84, e logo depois o pastor Geso de Souza Parreira disse assim: onde está o filho da dona Doraci? Eu estava lá atrás e disse: venha, porque você vai ser o próximo a descer as águas. Minha mãe, ela faleceu, vítima de um câncer no intestino, exatamente 3 meses depois da minha transferência do Rio de Janeiro para São Paulo, quando o bispo Samuel Ferreira, a quem eu tenho uma grande gratidão, ele me fez o convite para poder vir para São Paulo para trabalhar apoiando o ministério dele e assumir um campo. Eu trabalhava na editora Betel já há 16 anos, e eu era alocado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, aqui em São Paulo é a Lesp. Uhum. Na Alerj, no gabinete do saudoso deputado estadual, me fugiu o nome dele agora, Fonseca é o sobrenome dele, daqui a pouquinho eu me lembro, Edno Fonseca, eterno Edno Fonseca, pregador, pastor, um homem de Deus. Então, em 89 eu vim para cá, 3 meses depois minha mãe faleceu, e eu me lembro que quando eu tinha meus 18 para 19 anos, ouvindo o pastor Geso de Souza pregar, Geso de Souza Parreiras, um homem muito eloquente, muito usado por Deus, Deus falou comigo: olha para esse homem, veja como eu uso, eu vou te usar igual eu uso ele. Meu Deus. Com essa eloquência, com essa sabedoria, você vai ser um pregador e um mestre. Foi quando eu ganhei consciência, através de uma voz audível, foi assim. Sim. Eu até procurei
de onde vinha aquela voz. Achou que era alguém do Estava lado. conversando, achando que era alguém que estivesse atrás ou do meu lado. Sim. E eu me certifiquei, porque ainda era uma experiência nova, né? Ouvir Deus, uma voz audível, ministrando para mim, dizendo o que eu seria. Tão profundo. Estaria me dando o dom da ciência, o dom da palavra, da sabedoria, que eu seria usado como pastor Jesus Souza Parreira na pregação e no ensinamento. Era algo muito novo e assustador, que eu fiquei com minhas dúvidas, né? E um dia, um pastor, onde eu estava congregando, disse que Deus falou com ele que para me separar para o ministério, me separou para o diaconato, isso no dia 31 de dezembro de 1987 para 1º de janeiro de 1988. Aí eu já entrei no novo ano, já ordenada ao diaconato. Só tem que na igreja tinha só o pastor e não tinha um auxiliar. Eu fui ordenado diácono para poder ser auxiliar do pastor. O pastor trabalhava na Souvenir, uma indústria de tintas, e ele trabalhava no sistema rodízio, então 15 dias ele aparecia na igreja, 15 dias não. Então eu, como pastor, como dirigente auxiliar, mesmo na condição de diácono, eu seria pastor por 15 dias, tendo que cuidar da pregação e do ensinamento, dirigir culto, etc. e tal. E foi uma prova de fogo, né? E eu me lembro que no meu primeiro culto de ensino, eu fiz até uma oração ingênua antes de sair de casa, dizendo: Senhor, prende todo mundo dentro de casa, porque eu tenho um medo enorme de falar. E eu quero falar para 5, 8 pessoas. E naquele dia, me parece que tinham 70, 80 pessoas na igreja. Eu sofria de microfonofobia. Eu tinha medo de microfone. Medo de falar em público, mais do que medo da morte. E naquele dia, nas minhas primeiras palavras, eu li 2 Timóteo 2:20. Ficou marcado. 2:20, que diz assim: ora, numa grande casa há muitos vasos. Vasos de madeira, vasos de pedra, vasos de barro, vasos de prata e de ouro. Pedra não. Vasos de barro, de madeira, de prata e de ouro. E eu estava muito inseguro, mas eu escutei um estalo na minha cabeça e era como se fosse um desbloqueio, um fenômeno, né? Sim. A minha experiência é minha experiência, não é uma doutrina. Sim. A minha experiência é minha experiência. As pessoas podem duvidar, podem não acreditar, mas eu tenho que acreditar, porque aconteceu comigo. Eu vivenciei. É um fato, eu né, experienciei. É um fato. Está totalmente ligado a mim. É a pele do meu corpo. Sim. E eu, então, recebi um estalo, um barulho, uma explosão dentro do meu cérebro. Eu abri os olhos na hora que estava todo mundo orando, todo mundo quietinho. Falei, então, não houve barulho externo. Sim. Aconteceu aqui. E ali eu já tinha uma clareza de pensamento. Foi algo assim, é uma experiência, né? Fenomenal. Não estou dizendo que isso vai acontecer com A, com B, com C. Sim. Aconteceu comigo. E a partir de então, eu comecei a perceber que eu tinha aptidão e dom, né? Sim. Foi aí a partir dos meus 20 anos.